ser humano, ele não gosta de maneira nenhuma de pensar na morte. Isso já é comprovado psicologicamente. A pessoa não gosta de pensar na morte dos outros e muito menos da morte dela. Mas a verdade é que a morte é uma coisa presente. A morte, ela é uma coisa certa. Muitas coisas são incertas na nossa vida. Não sabemos se vamos atingir todos os nossos objetivos. Mas uma coisa é muito certa. Nós sabemos que um dia todos nós iremos morrer. A morte, ela é algo normal, é algo natural. Quando Deus, ele fez Adão, lá no capítulo 3, no versículo 19, ele falou para Adão: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, Adão, ele não viveu para sempre. Ele veio da terra, do pó da terra, e depois ele retornou para a terra. Ele morreu. Assim também acontece com cada um de nós. Nós nascemos, crescemos e morremos. Então, a morte é algo natural, é algo que acontece. Agora, existem alguns pontos que nós devemos saber. Primeiramente, Deus, ele não tira a vida de ninguém. Não é Deus que leva uma pessoa. Na Bíblia, existem certos casos na Bíblia que certas pessoas, elas iraram muito a Deus. Elas deixaram Deus muito irado a ponto de Deus tirar a vida dessas pessoas. Mas são casos assim, muito difíceis de você encontrar. É muito raras vezes que nós vemos isso acontecendo na Bíblia. Foram as situações aonde a pessoa, ela pecou diretamente contra Deus. Mas também nós temos casos na Bíblia de pessoas que Deus levou elas justamente porque amava essas pessoas. Deus, ele levou essas pessoas por serem justas, por serem boas. Em Isaías 57, está escrito que Deus, ele leva o justo antes que veja o mal. O entendimento que ali nós recebemos de Deus é que, como Deus, ele sabe de todas as coisas, então antes que a pessoa tenha um grande desgosto, aquela pessoa que agrada a ele, Deus então leva essa pessoa. Mas tudo são casos raros, são exceções. E como a morte é uma coisa natural, a morte também não escolhe idade. Você pode ver que Abraão, ele morreu com 175 anos. Olha quanto tempo que Abraão, ele viveu. Ele morreu com a idade de 175 anos. Mas o Senhor Jesus, ele morreu mais ou menos, aproximadamente, com a idade de 33 anos. Olha a diferença. Quer dizer, por quê? Porque Abraão, ele tinha um propósito aos olhos de Deus. O propósito de Abraão, Deus já tinha traçado um propósito. E ele viveu conforme o propósito de Deus, até viveu bastante. 175 anos. Agora, o Senhor Jesus tinha um propósito muito maior, né, que Abraão. O propósito do Senhor Jesus era nos trazer a salvação. Quando ele cumpriu esse propósito, então ele foi crucificado. Inclusive, ele tinha que ser crucificado, ele tinha que morrer por nós para nos dar a salvação. Então, ele não tinha necessidade de viver como Abraão viveu até os 175 anos. Não, com a idade mais ou menos de 33 anos, o Senhor Jesus cumpriu o seu propósito e acabou então sendo crucificado, morreu na cruz, ele morreu na cruz, né? Jesus, ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou.
Então, quer dizer, uma pessoa pode morrer bem idosa ou uma pessoa pode morrer nova. Então, a morte é algo que não escolhe a idade, não escolhe a condição social da pessoa. A morte também não escolhe se a pessoa é boa ou se a pessoa é ruim. A morte fala assim, não, eu vou levar esse aqui que é ruim primeiro, porque ele é muito ruim. Não, esse aqui que é bom, eu vou deixar viver bastante. Não, a morte não. A morte não escolhe. Agora, existem pessoas que às vezes elas perguntam assim, por que a gente vê pessoas boas, pessoas que de Deus, pessoas que são fiéis a Deus, de repente elas morrem. E morrem às vezes até com pouca idade. E a gente vê gente tão ruim, perversa, má, que blasfema contra Deus e está vivendo. Como é que pode uma pessoa boa, de Deus, ela morrer logo, morrer cedo? E uma pessoa que não é de Deus, que é totalmente contrária a Deus, ela continua viva? Muita gente faz essa pergunta, mas por que as pessoas fazem essa pergunta? Porque as pessoas que fazem esse tipo de pergunta, como ser humano que nós somos, elas olham para as pessoas como um ser humano. Então, o nosso desejo é que uma pessoa boa viva bastante e que uma pessoa perversa deixe de viver. Às vezes a gente faz esse pensamento, nossa, mas esse fulano faz tanta coisa errada, ele é tão mal e ele está vivo ainda. Mas ele está vivo por quê? Porque a morte é a morte que vai, não tem essa história. A morte pode vir para o bom, pode vir para o mal pode morrer cedo, o mal pode demorar para morrer, pode morrer muito idoso. Então, às vezes, a pessoa ela pensa assim, por que Deus, no fundo ela pensa assim, por que Deus não tira a vida do perverso? Por que Deus leva o bom, o que é de Jesus, leva cedo e não leva o perverso? O perverso continua. Aí caímos naquela mesma explicação. Deus não leva ninguém. Deus não mata ninguém, nem a pessoa perversa. Tanto que em Ezequiel, capítulo 18, no versículo 23, olha o que Deus ele disse: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Então, olha só que coisa importante. Deus, ele não tem prazer na morte dos perversos. Então, quando uma pessoa ruim, um bandido, um pedófilo, um estuprador, uma pessoa má, ela morre, então o ser humano fica feliz. Bem feito, ele morreu. Isso é natural do ser humano ficar feliz. Mas Deus não. Deus aqui, ele nos mostra que ele não tem prazer na morte do perverso. Por quê? Porque quando um perverso ele morre, ele não tem a salvação. Ele vai passar a eternidade dele no castigo eterno, no inferno. É isso que vai acontecer com o perverso. Por isso que Deus diz assim: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Antes do quê? Antes de morrer, Deus ele fica esperando que o perverso se converta e seja salvo. Então, quando a pessoa é perversa, ela morre na maldade, sem se arrepender, sem pedir perdão para Jesus, sem pedir perdão para as pessoas que ela fez o mal, então essa pessoa vai morrer sem a salvação. E Deus não quer que ninguém perca a salvação. Tanto é verdade que, se você também ver na Bíblia, lá na Epístola de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 9, ali fala sobre a volta de Jesus. E muita gente, desde aquela época, falava, mas quando é que Jesus vai voltar? Jesus está demorando para voltar, retornar. Aí,
No capítulo 3, ali de 2 Pedro, no versículo 9, está escrito: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus, ele não quer que ninguém pereça. Perecer significa perder a salvação, ir para o inferno. Então Deus não quer que ninguém pereça. Ele fica esperando que as pessoas venham se arrepender. Se a pessoa se arrepender, ela será salva. Não foi isso que aconteceu com aquele ladrão na cruz? O ladrão na cruz, ele era perverso, ele era mau, ele era ladrão. A Bíblia chama ele de ladrão, mas talvez, como a gente não sabe, ele podia até ter sido um assassino, mas ladrão era mesmo, porque a Bíblia chama ele de ladrão na cruz. Então ele tinha prejudicado a vida das pessoas, e ele foi parar onde? Na cruz. Ele foi sentenciado à morte. Aí quando ele estava na cruz, ele se arrependeu. Somente na cruz que ele foi se arrepender. O outro amigo dele criticava Jesus, falava mal de Jesus, falava: desce daí, salva-te a ti mesmo e salva a gente. Mas ele censurou o amigo que criticava e olhou para Jesus. Ele estava arrependido da vida que ele tinha vivido, das coisas erradas que ele tinha feito. Até que ele disse, ele falou assim: olha, nós estamos aqui porque merecemos, mas este não fez nada. Quer dizer, Jesus não tinha feito nada para estar na cruz. Aí ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Aí Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então ele foi salvo porque ele se arrependeu. Então é por isso que Deus, ele não vai sair matando ninguém. Deus não vai matar um bandido, o ladrão, o assassino. Deus não vai matar, como Deus também não vai matar uma pessoa que é boa. Deus, ele deixa a pessoa viver. Ela pode morrer de uma forma natural. Esses dias mesmo eu vi a notícia, um homem que matou o filhinho dele, né? Matou o filhinho, ele foi preso. Fazia alguns anos que ele estava preso. Agora ele foi morto lá na cadeia. Os próprios companheiros lá de prisão mataram ele. Então Deus não matou ele e Deus também não impediu a morte dele. Deus não impediu, porque Deus, a morte é algo natural. Agora, quantas pessoas que eram más, que eram ruins, pessoas que praticavam a maldade, passaram a vida toda praticando a maldade, fazendo mal para os outros. Mas um dia essas pessoas foram até uma igreja, ouviram uma palavra, uma pregação, precisaram de Jesus e nisso elas se arrependeram. E elas mudaram, elas se batizaram, elas passaram a praticar o bem, elas passaram a seguir Jesus. Então, Deus aqui ele diz, olha, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus não quer que ninguém pereça. Ele é o quê? Longânimo, ele é paciente, né? Deus é diferente da gente. A gente já quer que a pessoa morre logo, a gente quer que a pessoa pague logo, a gente é assim. Não, Deus ele é longânimo, ele fica esperando que a pessoa venha se arrepender. Agora, se a pessoa não se arrepender, em vida, acabou. Depois não adianta fazer oração por ela, pedir pela alma dela. Ela tem que se arrepender em vida. Ela tem que pedir perdão para Deus em vida. Ela tem que pedir a salvação. Ela tem que pedir a misericórdia. E ela tem que mostrar para Deus que ela está arrependida. Então, os pontos sobre a morte. A morte é algo natural.
A morte é algo inevitável, não adianta, todo mundo vai morrer. A morte não escolhe idade, não escolhe pessoa. A morte, ela pode vir em qualquer hora, qualquer idade, qualquer pessoa, homem, mulher, criança, idoso. A morte é algo que não escolhe. Jesus morreu novo, com 33 anos, porque tinha um propósito. Deus não mata ninguém. Deus não vai matar nenhuma pessoa. Deus pode, em casos raríssimos, se for uma coisa muito grave, que a Bíblia mostra pouquíssimos casos, você conta nos dedos os casos, que Deus mesmo tirou a vida da pessoa. É muito difícil acontecer uma coisa dessa. Mas Deus também, Ele pode levar, depende dos propósitos dele, o justo, como diz em Isaías 57, antes que ele veja o mal. Deus, Ele é longânimo, Deus, Ele é bom, Deus, Ele tem um interesse que a pessoa viva e se arrependa. Se a pessoa que é má morrer rápido, não dá tempo dela se arrepender. Então Deus não vai sair matando ninguém. Deus não vai matar ninguém. E o que nós temos que fazer? Você que ouve a palavra de Deus, primeiramente, você tem que se arrepender dos seus pecados, dos seus erros. Todos nós temos pecados e erros, então você tem que pedir perdão a Deus. Se você não é batizado, você deve se batizar nas águas. Jesus disse, aquele que crer e for batizado será salvo. Depois que você se batizar, você tem que ficar firme com Jesus. Não adianta você se batizar e depois largar Jesus. Então, se você é uma pessoa que se batizou e largou Jesus, você tem que voltar logo. Porque se você não voltar logo e você morrer, você morre sem a salvação. Porque você batizou e depois largou Jesus. Não se pode fazer isso. Então, ficar firme com Jesus. A gente tem que ficar preparado, porque hoje a gente pode estar vivo, amanhã a gente pode morrer. Também nós não temos que ficar apegado a ninguém. Nada é nosso. O carro não é seu, a casa não é sua, o marido não é seu, a esposa não é sua, a mãe não é sua mãe, o pai não é o seu pai. Que se fosse, você guardava eles não morriam. Então hoje eu posso ter alguém comigo, amanhã eu posso não ter ninguém comigo. Às vezes acontecem certos funerais que a gente vê aquele filho ou aquele familiar chorando bastante. Às vezes aquele choro é de arrependimento, porque ele nunca deu valor para aquele familiar, só foi dar depois que ele morreu. Então ele chora pensando, eu devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo. Não, se você tem que fazer alguma coisa pela sua família, você tem que fazer agora, nesse momento. Se você deseja a nossa ajuda em oração, você está angustiado, está preocupado, está com algum problema, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários do nosso canal e eu estarei orando por você. Se você não é um inscrito, se quiser, se inscreva. Você vai gostar do nosso canal, é só clicar no botão e inscrever-se. Também acione o sininho, para você não perder nenhuma oração, mensagem que colocamos aqui diariamente no canal. E se você é uma pessoa que acompanha o nosso canal, se você acompanha e você gosta do nosso canal, sempre deixe o seu like, sempre deixe o seu joinha. Que Deus abençoe a sua vida.